Olá, tudo bem? Eu me chamo Viviane Santos e hoje o tema vai ser sobre guarda. Bom, com o fim do relacionamento, por que é tão importante regularizar a guarda das crianças? Bom, para começarmos a falar sobre guarda, precisamos falar primeiramente sobre a nossa Constituição Federal. O que ela diz sobre família? No artigo 226 do texto constitucional, fica determinado que a família é a base da sociedade e tem especial proteção do poder público. Mais adiante, no artigo 227 da mesma CF de 88, fica estabelecido que é dever da família assegurar à criança e ao adolescente o pleno desenvolvimento com absoluta prioridade. Bom, no plano infraconstitucional, o Código Civil determina que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste, enquanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação. Não menos importante, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente conhecido como ECA. Essa tão importante lei preconiza que é dever da família assegurar às crianças e os adolescentes, por serem pessoas em desenvolvimento, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, entre outros. De mais a mais, o referido estatuto, o ECA, define que a guarda é o instituto jurídico capaz de obrigar a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo ao guardião o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais, para proteger os interesses do menor. Mas voltando à nossa pergunta inicial, o porquê da importância da regularização da guarda com a dissolução do casamento? Bom, a regularização da guarda, ela evita conflitos entre os genitores, pois no momento de se estabelecer a guarda, já ficará definido o regime de visitação e convivência. Assim, por exemplo, evitam-se aqueles casos em que quando a criança está em período de provas e o ex-cônjuge, por exemplo, aparece sem avisar, desejando levar a criança para passear, dentre outras situações, prejudicando dessa forma o estudo do menor e a sua rotina. Gente, o guardião tem o direito de auxiliar e representar o menor material e moralmente com os estudos, entre outros, até que a criança complete 18 anos, momento em que se extingue a guarda. Dessa forma, a guarda ela visa auxiliar no pleno desenvolvimento da criança e do adolescente. Bom, mas quais são os tipos de guarda adotados no Brasil? Bom, as espécies de guarda no direito brasileiro são as seguintes. A guarda unilateral se encontra elencada no artigo 1583 do Código Civil. É aquela atribuída a um só dos genitores ou alguém que o substitua, enquanto o outro continua com o direito de visitação e com poder parental. Muito importante que fique bem claro que aquele genitor que não detém a guarda continua com o poder parental, ele não perde o poder parental. Temos também a guarda alternada. Bom, essa espécie de guarda, ela não está na lei, ela foi construída por jurisprudência. Essa espécie de guarda se refere a um período pré-determinado, que pode ser anual, semestral, mensal ou outros. Um exemplo é a criança ficar um mês com um dos genitores e um mês com o outro. Essa espécie de guarda, ela não é a mais recomendada, pois em nível pessoal, o interesse da criança é prejudicado, porque o constante movimento de um genitor a outro cria uma incerteza capaz de desestruturar a criança, ou seja, há uma confusão na cabeça da criança, não sabendo que referência seguir. Por fim, tem-se a guarda compartilhada, regulamentada pela Lei 13058 de 2014, que entre as modalidades de guarda é a mais completa entre elas, pois é exercida em conjunto pelos pais, de modo a assegurar aos filhos a convivência e o acesso livre a ambos. Ou seja, ainda que separados, os pais continuam participando do pleno desenvolvimento dos filhos. Bom, mas há um questionamento. Mas e a guarda e regime de convivência? São a mesma coisa? Não, gente, são institutos diferentes. Como eu havia falado acima, a guarda ela visa representar e auxiliar o menor, visando o seu desenvolvimento e até que se complete 18 anos.
momento em que esta se encerra. Já o regime de convivência é o tempo que cada genitor vai passar com seu filho. Um exemplo para ficar mais fácil é o pai ou a mãe em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. Um exemplo de regime de convivência, a criança passa uma semana com um dos pais e o final de semana com o outro. Isso é regime de convivência. Assim, a guarda é uma coisa e o regime de convivência é outra. Regularizar a guarda, pois com isso evita-se conflito entre os genitores. Quando aquele que não possui a guarda, por exemplo, mandar mensagem avisando que vai buscar a criança, comprometendo toda a sua rotina. Ou quando um genitor, por exemplo, se compromete a levar a criança a uma consulta médica e em cima da hora diz que tem outro compromisso e que não vai poder levar a criança, causando dessa forma um transtorno na rotina do outro cônjuge. Então é isso. Espero que tenha gostado do tema. Um grande abraço e até a próxima.